Boa tarde, pessoas amigas. Que essa espiritualidade amorosa dos nossos mentores, aqueles que foram convidados pela espiritualidade para estarem aqui, que eles possam sentir a vibração de nossos corações, na alegria por estarmos aqui, pensando, refletindo sobre a vida. Então, que eles possam sentir a vibração dos nossos corações e nós possamos também identificar a sinfonia de amor quando encarnado e desencarnado se tornam presente, olhando aos ensinamentos de Jesus ou da doutrina, que com certeza, bem aplicados, vão nos levar a níveis e a patamares melhores do que ainda estamos percorrendo. Então, o nosso estudo de hoje está no Livro dos Espíritos, a parte 2ª, o item é o 7, que vai falar de simpatia, antipatias terrenas. Essas perguntas estão da 386 a 391. Então, eu vou começar informando o que os espíritos nos dizem sobre isso. E, a partir daí, com esse conteúdo, nós vamos começar a pensar sobre o que é empatia, simpatia e antipatia. E o que isso nos toca diretamente no que é bom e no que é ruim, né? O que nós podemos, a partir daí, compreender para ser melhor. Ok? Então, dizem os espíritos assim para nós: quando dois seres que se conheceram e se amaram podem se reencontrar em outras existências corpóreas. Isso é uma chama de esperança, de alegria, sem fim, não é? Quem é que ama hoje e não quer reencontrar um amor? Quem é amigo hoje que não quer reencontrar um outro amigo? Como ficamos felizes quando encontramos um amigo de escola, de base, não é? Não é isso? A gente fica tão feliz que hoje a gente troca os filhos de escola, mas nós continuamos nos grupinhos do antigo, não é? Por quê? Porque nós temos muita necessidade de amar e nós temos muito amor também para dar, né? E isso não pode se estrangular. E aí depois eles continuam e dizem assim: porém não poderiam se reconhecer, mas serem atraídos um pelo outro. Ah, isso é chato, né? Porque tudo que a gente queria era logo se identificar, se reconhecer, né? É tudo que a gente queria. Mas é porque aí, né, pode derivar outras dificuldades. Dificuldades essas que podem atrapalhar o nosso planejamento reencarnatório, né? Eu combino uma coisa, depois eu encontro uma pessoa que não é a que para agora, nessa existência, conviver comigo. Olha só a confusão se eu reconheço ele, né? Eu vou querer voltar, mas a minha trajetória não é para voltar, é para ir adiante, né? Então, às vezes, a gente precisa parar e pensar, né? Por que não nos é dado esse reconhecimento, né? E eles continuam nos falando assim: frequentemente, as ligações íntimas fundadas na afeição sincera, dizem os espíritos, raramente provém de outra situação. Então, a gente já tem um gancho. É preciso aprender a ter uma afeição honesta, sincera, não é? Então, precisamos trabalhar o nosso eu para que isso venha a acontecer.
Aparentemente, os seres se aproximam por situações fortuitas. Quer dizer, parece que foi o acaso, mas existe o acaso? Não, né? Nós já sabemos que o acaso não existe, mas que, em verdade, são resultados da atração de dois espíritos que podem estar se buscando na multidão há muito tempo. Então, isso é uma coisa, assim, um pouco de alerta, né? Porque a gente pode estar também num momento equivocado. Eu não sei bem a minha proposta de hoje nessa existência, mas eu posso ter no íntimo a busca de alguém que, de repente, se for um companheiro, pode estar com outra pessoa. E eu tenho que tomar cuidado, porque eu posso ser aquela que atrapalha tudo, né? Então, vejam que os espíritos são sutis e são muito nossos amigos na orientação que nos trazem. Aí eles continuam dizendo assim: nem sempre é agradável reconhecer. Claro, né? Se eu não tiver umas outras complicações na minha trajetória, reconhecer é uma bênção, uma maravilha, né? É aquela coisa aí da alma gêmea, talvez, né? Mas, e se não for? Né? Então, a recordação das existências passadas seria inconveniente. E talvez mais do que possamos imaginar. E eles continuam. Porém, ao desencarnar, saberão em que tempo estiveram juntos e como. Então, eles nos tranquilizam. Tenha calma. Quando desencarnar, tudo vai se descortinar e você vai saber exatamente qual era o seu propósito, quem que atravessou o seu caminho, quem você aproveitou, quem você não aproveitou e o que você vai poder agora refazer, né? Essa possibilidade, né, de refazimento é algo incrível, porque redobra a esperança de ser feliz, né? Então, a gente não está sendo piegas quando a gente pensa sobre isso. É verdade, né? E aí, ele diz assim, a simpatia nem sempre tem por motivo um conhecimento anterior. Dois espíritos têm afinidade que se procuram naturalmente. Isso não é só entre homem e mulher, né? Eu posso ter uma afinidade espiritual com a Leila, né? Por a gente estar no mesmo grupamento espírita, trabalhando nos mesmos setores, né? Ou eu, né, estar aprendendo com ela, ou ela comigo, sobre algo que gostamos, uma temática que a gente gosta. Isso é uma afinidade, né? Necessariamente não quer dizer que eu e a Leila já tivemos juntas como amiga em outro momento da vida, né? Pode ser que sim, pode ser que não. E aí eles dizem assim, há condição que podem não ser conhecidas, mas que o magnetismo é a bússola dessa ciência, que pouco a pouco vamos compreender. Bom, aí eles já estão nos dizendo que há algo que a gente precisa aprender a entender para compreender um pouco sobre isso que eles estão nos trazendo, né? Então, assim, a gente já sabe que o nosso pensamento, né, é um quanto, não é isso? E que a gente vibra segundo o nosso pensamento. E que fazemos campos magnéticos em torno de nós, de acordo com essa vibração. E por isso os espíritos estão nos dizendo que a bússola é o magnetismo. É ele que vai apontar para algum lugar onde queremos chegar. E a antipatia entre duas pessoas pode nascer primeiro naquele cujo espírito é pior ou melhor, mas as causas e os efeitos são diferentes. E eles continuam. Um espírito mau sente antipatia
por quem possa vir julgá-lo ou desmascará-lo. Aí a gente se lembra daquilo assim. A Leila nunca me fez nada, mas eu não vou com a cara dela. É que eu não sou boazinha e já estou esperando que ela vai me desmascarar a qualquer momento. Né? Eu percebo isso. E aí, vamos adiante. Um caso diferente. Um espírito mau sente sempre... já disse. Sente logo a primeira sensação de desaprovação. Aí, eu com essa sensação, eu começo a desenvolver um sentimento de raiva e de inveja da Leila. Olha que perigo. Olha onde pode estar começando os nossos sentimentos, não é? De raiva e de inveja. Olha só. Olha por que os amigos espirituais bondosamente nos traz essa questão. O bom espírito sente a repulsa pelo mal. Eu chego e falo, isso aqui não está bom, não. Aquela pessoa ali esquisita. Mas eu simplesmente me afasto. Eu não vou desejar o ódio nem a inveja. Eu apenas lastimo. Que ruim isso, hein? Mas me afasto. Né? Bom, e aí? Agora eles nos disseram tudo isso. Nada disso fui eu que disse. Tudo isso os espíritos nos trouxeram para que a gente pense. Pense o quê? A gente. O que nós estamos fazendo. Que tipo de relação a gente mantém um com o outro. O que é isso? Né? E a gente sabe que eles também falam, né? De onde a gente veio, o que nós estamos fazendo, para onde nós vamos. Né? Então, eles começam a nos trazer conteúdos para que a gente possa entender o que essa tal de simpatia, antipatia e empatia, quanto tinha nessa história, não é? Quanto? O que isso quer nos dizer? Isso está nos falando do quê? Isso serve para quê? Por que nós estamos aqui hoje reunidos pensando sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com as nossas faltas de educação, falta de equilíbrio e doenças. Sônia, Então, vamos ver como é que isso pode acontecer. O que seria empatia? Vamos começar pela empatia. Tentarmos nos colocar no lugar do outro. Termos a capacidade de ver e compreender através do olho do outro. É fácil isso? Nananina, não. Porque toda vez que eu me coloco no lugar da Leila, a Leila está na berlinda, repararam, né? Toda vez que eu me coloco no lugar da Leila, eu levo para esse lugar o que eu penso, o que eu acho, a minha visão de mundo, o que eu acho certo, o que eu acho errado, o poder que eu quero ter sobre a Leila, mudar o que ela pensa. Ó, a onipotência. Presta atenção. Aí, eu não estou. Eu fui para o lugar da Leila, mas eu não estou vendo a Leila. Eu estou, na verdade, me vendo. Eu estou me refletindo. Então, eu preciso me colocar no lugar do outro, com o olhar do outro. Eu preciso perguntar ao outro, o que você pensa por essa tarde? Aí ela vai dizer.
E aí eu vou entender que o que eu penso sobre essa tarde maravilhosa é uma coisa, e o que a Leila pensa é outra. A partir daí eu posso tentar entender por que numa tarde como essa ela está triste. Ela pode estar lembrando de um grande amor, e eu não. Então, a empatia, percebem que é algo que a gente precisa desenvolver e que é de fundamental importância para o nosso relacionamento com o outro, com o pai, com a mãe, com o filho, um periquito, papagaio. É muito importante isso, né? E aí, a gente vai pensar, ué, e essa história de simpatia? O que é a simpatia? A simpatia é o que nós sentimos em relação aos outros, ou que transmitimos para os outros. Assim, fulano é tão simpático, né? Ele tá mostrando o quê? Que ele quer ser amado por mim, né? Então, ele satisfaz o que eu penso, ele corresponde às minhas expectativas, né? E vai por aí. Então, é o que eu quero mostrar para os outros, né? Então, a simpatia é o movimento que eu faço para me mostrar, para transmitir por outro aquilo que eu quero, que ele pense de mim. Se eu for uma pessoa antipática, vai ser ruim que alguém goste de mim, né? Vai ter que se colocar muito no meu lugar, né? Agora, se eu for uma pessoa simpática, a torcida do Flamengo vai me aplaudir quando eu passar. Essa é a questão. Então, a gente começa a entender o seguinte: a simpatia tem como objetivo estar com o outro e agradar ao outro. Estar com o outro e agradar o outro. A empatia tem como objetivo conhecer, compreender o outro. Então, ambos são importantes que a gente atente e desenvolva para termos um bom relacionamento, para que a gente tenha um estar no mundo no jeito que a gente quer, harmonizado, com paz, né? Daí o cura-te a ti mesmo. Olha, tudo se junta, nada se perde, não é? Então ambos constituem, né, uma coisa muito importante para o nosso estar no mundo da melhor maneira. A empatia possibilita o quê? Se a gente for desse jeitinho, né, o que isso vai nos trazer? Encontros, reencontros, vai nos colocar numa compreensão afetiva, íntima com o outro. Por isso que Jesus disse: ame o próximo como a ti mesmo, ame uns aos outros como eu vos amei, porque eu preciso dessa afetividade íntima, minha comigo mesmo e minha com o outro. Então, mas como é que a gente faz isso? A gente já sabe que a gente tem capacidade de muitas coisas, não é? Então, quais são as capacidades que a gente precisa desenvolver, agora bem receita de bolo, né? O que a gente precisa? Qual é a ferramenta? O que eu tenho que pensar? Primeira coisa, palavrinha mágica: aceitação. Não posso ir para o lugar do outro se antes eu não aceitar tal qual ela é. Por quê? Porque ela é assim, foi dado a ela pelas leis de Deus, não são nossas.
que ela possa fazer escolhas e que ela seja tal qual ela é. Então, eu tenho que aceitar. Né? Aceitar, posso não concordar, mas eu tenho que aceitar. Então, o primeiro passo é a aceitação. E isso é fácil? Infelizmente, não. Né? Mas é uma batalha. Quando a gente descobre, a gente começa. Eu tenho que trabalhar a aceitação. Fulano gritou comigo. Eu não gosto de grito. Eu vou lá e digo para ele, não gosto de grito. Mas eu não posso não aceitar que ele não grite. Porque se eu brigar com ele sempre por causa disso, eu vou desenvolver um outro sentimento que não vai ser amoroso. Isso é fato. Depois da aceitação, o que eu preciso? Entendimento. Eu tenho que aceitar, mas eu tenho que entender o que eu estou aceitando. Senão, não vai adiantar. Depois disso, eu vou pensar se eu vou ter uma concordância ou não. Se eu tiver uma concordância, melhor. Mas se eu tiver uma discordância, não tem problema nenhum. Porque a gente discursa todo dia que tem que aprender a conviver com o diferente. Mas a gente não quer fazer o exercício de conviver com o diferente. Eu quero concordar. Ela tem que concordar comigo. Não necessariamente. Por quê? Estamos em movimento diferente de desenvolvimento humano. Cada um tem um grau de desenvolvimento. A gente não ouve isso aqui na casa, em tudo quanto é estudo que acontece aqui. Então, como é que eu vou ousar abrir a possibilidade de não fazer o recurso de lidar com aquele que é diferente de mim? Jesus disse, ame os vossos inimigos. Só que os conceitos ficam tudo assim, ó, solto, né? E a gente não aprende a juntar, né? Mas a gente tem que aprender. E aí, o que isso vai gerar? Vai gerar proximidade, né? Então, isso vai me dar uma proximidade. Se vai me dar uma proximidade, isso me enche de esperança, porque eu posso ser fraterno. Eu posso ter a fraternidade que hoje eu não tenho, mas que Jesus nos trouxe, universal. Mas eu tenho que fazer todo esse trabalhinho de casa. Então, é-nos dado a possibilidade de afetividade e afinidade. E é isso que faz o movimento da gente. E que deveria sempre ser agradável, deveria sempre ser baseado no gostar do outro, porque me aproximar dela é gostar dela, do jeitinho que ela é. Né? E a gente, muitas vezes, está na contramão disso. Em troca energética, então, a empatia nos dá o quê? Qual é o resultado desse trabalho? Amizade, um bom relacionamento de casal, uma boa convivência, uma sustentação. Como vocês imaginam que nós vamos sustentar, ajudar a sustentação espiritual da nossa casa sem isso? Acha que pode? Eu digo que não pode. Não pode, vai ficar o tititi, a fofocada, né? Mas eu não quero tititi nem fofocada. Então, eu tenho que fazer todo esse caminho para que eu possa, da empatia, gerar sustentação, compreensão e amor. O que nós estamos precisando. Muito que bem. Agora vamos à empatia. Nós já vimos lá que os espíritos nos disseram que a primeira coisa que a empatia faz é repelir. Fulano vai? Não vou, não. Tem certeza? Mas por quê? Não, não vou. Porque ele não me é simpático. Né? E ainda por cima, né? É que não dá tempo aqui. Nesse tempo esse tema dá um congresso. Né?
Porque a gente ainda julga, ainda tem a coisa do julgar aqui na lateral, né? Então, e aí o que está nesse jogo do repelir? Você está repelindo, próximo passo é distanciamento. O que está acontecendo com as nossas famílias hoje? Filho distante de mãe, mãe distante de filho, filho distante de pai, pai distante de filho, irmão distante do outro. Então, os espíritos amorosos vêm para a gente e falam assim, não precisa distanciamento. Começa a refletir, a pensar. Não, tenha coragem de ver o que está fazendo. E tenha coragem de mudar. Né? Então, do distanciamento, passo seguinte, separação. Não é assim que os casais se separam? Fulano roubou meu marido, fulano roubou minha mulher. Eu falo, não. Estava tudo escuro, a borboleta estava lá. Acendeu uma luz, a borboleta adora a luz. Ela, pum, vai para a luz. Se tivesse cuidado da escuridão, né? A luz ia se fazer ali. Ia se refazer, ia se reencontrar. Então, separa. Depois vem o quê? O sectarismo. A seguir vem o quê? Intolerância. Indiferença. Não sinto nada, não. Para mim é indiferente. Olha que tristeza isso. A gente, em vez de querer ser fraterno, é indiferente. O que você achou daquela ordem que a fulana deu para a gente? Para mim, tanto faz. Vai sair do lugar com esse tipo de atitude? Não vai. Não vai sair. Aí é educar educando. Está todo mundo comprando o copinho, não é? Graças a Deus. Porque a gente já descobriu que a gente pode fazer alguma coisa. Então, o estudo hoje está nos trazendo isso. Nós podemos fazer alguma coisa. E aí, a gente fica intolerante. Aí vem o outro e fala assim, tenha paciência. A gente nem sabe o que é paciência. A gente não sabe o que é paciência. Aí o outro fala isso para a gente fala assim, engraçado, é porque não é com ele. Se fosse com ele, né? Eu espero que não seja só eu que escute isso e que ouça isso. Senão eu vou começar a me sentir um ET. Não gosto de me sentir nem ET, nem maluco. Mas, às vezes, a gente fica nessa posição. Bom, aí depois vem, a seguir disso vem o quê? Preconceito e desafeto. Como que eu vou amar o próximo? Eu estou no item desafeto. É consequência de tudo isso. E aí? Eu me desentendo com todo mundo. Qual é o desafeto que se entende com o outro desafeto? Eu não conheço ninguém. Se vocês conhecerem, por favor, me apresente, que eu estou, assim, empolgada com o ser humano. Então, eu quero conhecer, eu quero estudar isso. Bom, tudo isso gera o quê? Solidão. Né? Se afasto, estou em solidão. Não é o outro que me deixa sozinho. Sou eu que faço por onde não ser simpática para ele e ele me abandonar, me largar e eu fico sozinha. Mas eu adoro chorar a solidão. Constrangimento. Eu fico constrangida. Fulano vai? Eu não vou. Ó, me fechei. Não saio de casa, não vou nem com o meu melhor amigo que vai estar lá. Irritação, começo a me irritar, claro. Eu não estou bem, começo a ficar, ó, elétrico. Aí me irrito por tudo, pela mosca que passa, pelo cachorro do vizinho que latiu, né? E viro esse poço maravilhoso. Da irritação, eu passo para agressão. Me irrito, estou com o pé na bolacha. Saio agredindo.
verbalmente, fisicamente, com todos os meios que eu tenho direito. Aí gera o quê? Violência. Aí a gente quer acabar com a violência, mas nós somos muito infantil, não é não? A gente quer acabar com a violência. Como que acabar com a violência? Fosse alguma coisa assim que viesse flutuando, né? E a gente pudesse acabar com aquilo. Podemos acabar, mas dá trabalho. Então, da violência, o que acontece com a gente? A gente fica vulnerável. E a gente vulnerável, a gente se perde, deixa de ser dono da gente, e alguém que adora um poder toma conta da gente. A gente está vulnerável. Bom, falei tudo? Pensei tudo? Então, eu vou dizer para vocês o que eu concluí. E convido vocês a me acompanhar nessa conclusão. Se vocês acharem que não está legal, a gente fala depois da palestra. Porque eu quero ser empática e simpática. Tá bom? Então, o equilíbrio e a harmonia, por que os espíritos trouxeram isso tudo para a gente? Porque o equilíbrio e a harmonia são fundamentais para a gente ser feliz. Né? Fundamental. E ser feliz e podermos obter o sucesso numa ciência magnífica. Que ciência é essa? Alguém sabe? Não? Tá bom. Eu vou dizer, porque Jesus já tinha nos dito, eu só vou replicar. A ciência do amor, que se constrói pela conquista da empatia e da simpatia. Todos nós, como eu já disse, necessitamos de afeto. Estamos sofrendo por isso. As nossas mazelas, as nossas doenças espirituais, psíquicas, físicas, são de amor. Porque ao longo da nossa trajetória de espírito imortal, nós vamos fazendo um monte de nó nessa energia de amor, e um apertadinho, o outro mais ou menos, um outro mais frouxo, e a gente não tem coragem de desatar os nós. E aí, a gente vai caminhando desse jeito, mas com muita esperança, porque os espíritos estão dizendo que a gente tem condição de mudar. Então, a gente esquecendo disso, né, fica difícil. Mas eu achei um pensamento de um tal de Rubem Alves, que eu falei, gente, que cara maravilhoso. Olha só o que ele disse. Na escuta que o amor começa. Será que ele tinha lido o Livro dos Espíritos? Quando ele falou de empatia, essas coisas? É na escuta que o amor começa. E é na não escuta que ele termina. Então, a gente precisa realmente dessas questões. Quando podemos perceber, então, que estamos nos reeducando na vivência do amor? Porque a reencarnação é isso. É a escola do amor. Né? Como que vamos tratar os nossos nós? Quando é que a gente vai ver isso? Quando temos o sucesso nessa ciência do amor. E quando esse sucesso aparece? Quando eu deixo de ser egoísta. Porque eu não sou empática, porque eu sou egoísta. Eu quero saber só para mim. Ela não sabe nada da tarde. Quem sabe sou eu. Né? E aí, como é que eu vou estabelecendo isso? O que eu preciso? Porque acontece isso, né? Às vezes a gente descobre, fica com a descoberta na mão, parece uma batata quente que a gente não sabe onde botar. Né? Aí a gente vai ver o quê? Que os espíritos nos ajudam a dizer confiança no próximo. A gente mais desconfia do que confia. A gente desconfia da casa espírita.
A gente fala assim, será mesmo? Como será mesmo? Existe um espírito desencarnado que comanda uma falange de espíritos que nos ajudam 24 horas por dia. Como será mesmo? Não tem será mesmo. Então, eu preciso ter confiança no próximo. Seja um próximo assim ou um próximo assim. É uma relação eu e o tu. Eu e tu aqui ou eu e tu aqui. Atitude de paz, que aí eu posso ter. Eu preciso de autoconsciência. O que é isso? Saber quem eu sou. Mas a gente todo dia repete, a gente é um espírito imortal, somos filho de Deus. Mas será que a gente pensa o que é isso? Será que a gente lida, reflete com isso o tempo todo? Fica a questão. Relacionamento de amizade. Quando eu começo a ter amigos, eu começo a ver que estou trabalhando isso. Porque, graças a Deus, não me repele. Então, é sinal de que eu, estou sendo simpática, empática, Respeito mútuo, íntimo. Para quê? Para a afetividade surgir. Vejam, a gente ainda está no degrau de ser afetivo. Que o amor aparece no sorriso, no abraço, no aperto de mão, no que você tem, Que gera o quê? Boa convivência. E aí, vamos encerrando, dizendo, o amor, força maior da expressão do afeto, compreendendo os deveres e os direitos um dos outros, para que possa existir a aceitação dos limites e da necessidade do outro. Existe um guia para isso. Qual é o guia? O Evangelho. Então, a gente pode viver tendo metas. Quais são as metas, depois desse estudo, que a gente precisa manter? Combater o desânimo e a inércia. Compreender a razão das provas. A reforma íntima, trabalho útil e estudo. Consequentemente, o que vai acontecer quando a gente estiver dentro dessas metas? Nós vamos estar afastando a falta de vontade, o tédio, o estresse emocional e a depressão. O mais difícil, nos diz o Chico, o mais difícil é ajudar em silêncio, amar sem criticar, dar sem pedir, entender sem reclamar. É a aquisição mais difícil ainda. Chama-se paciência. Então, meus amigos, que nós possamos sair daqui hoje tendo simpatia e empatia por Jesus, hoje e sempre. Quando a gente, no encontro de Jesus, trabalhou, o que Jesus diria? A gente estava sendo empático. E quando a gente se aproxima dele, faz o exercício da sua obra, nós estamos sendo simpáticos a Jesus. Então, que Deus nos abençoe. Graças a Deus.